Boa noite a todos. É com muito carinho, muita alegria que nos encontramos aqui todas as segundas-feiras para o nosso estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, ao lar de Teresa, ao lar que é de cada um de nós. E que em todas as segundas-feiras nos colocamos em vibrações fraternais para podermos aprendermos um pouquinho mais no dia de hoje sobre o Evangelho de Jesus. O nosso tema de hoje é sobre o Evangelho, sobre a eficácia da prece. E quem vai fazer a nossa exposição é a nossa querida Graça Pereira, que preparou esse estudo com muito cuidado, muito carinho, fez as suas pesquisas. Então, nós vamos chamar a nossa querida Graça para que ela possa dar as suas palavras iniciais. Saudação a todos. É com muita alegria que aqui estamos para o estudo desta hora. Vamos unidos em vibrações pela nossa casa, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos. Vamos refletir sobre a eficácia da prece. Muita paz. Nesse momento, então, nós vamos fazer a leitura da nossa página inicial. A página inicial é de Albino Teixeira, do livro Caminho Espírita, capítulo 72, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Oração e serviço. Oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhe responda. Meditação, estuda, trabalha, realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadro simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza, a que se faça verdura e pão, mas, se o cultivador não desenvolve esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito, a que se ergam instrução e cultura. Mas, se o homem não lhe perlustras as folhas do aprendizado, a sábia rogativa fenece. Música, ainda mesmo divina, se moda exclusivamente na pauta, é melodia que não nasceu. Invenção sem experimento é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem planta adequada. Mas a planta, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Vamos fazer a nossa prece inicial. Agora, todos nós aqui muito juntinhos, em sintonia com os nossos queridos mentores e amigos espirituais. O que é que já se encontra? Se encontram com suas vibrações amorosas, e a eles que pedimos que possa envolver a nossa querida Graça, integrante do nosso lar de Teresa, com muito carinho, intuindo, para que possamos, nessa noite, refletir mais um pouquinho sobre os amorosos ensinamentos do Rabi da Galileia. Graça querida, você pode dar início à sua exposição. Muito obrigada, Magdala. Vamos, então, ao nosso estudo, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens 5 a dos itens 5º ao 8º. A eficácia da prece, né? Há um subtítulo que Kardec coloca, a eficácia da prece. E o primeiro item, o 5º, ele coloca
um versículo 24 de Marcos, capítulo 11. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Boa reflexão para todos nós, né? Então, no Boa Nova, Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, nos traz uma conversa com Pedro, um diálogo entre Jesus e Jesus vai dizer: Pedro, enquanto orares pedindo a satisfação de teres desejos e caprichos atendidos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, acelerarás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Bem claro, não é? O que Jesus nos traz, o que Humberto de Campos nos traz, palavras de Jesus no diálogo com Pedro. A mensagem que foi lida de página inicial, essa mensagem sempre, ela é muito esclarecedora, uma mensagem de Albino Teixeira, falando que a oração é requerimento da criatura ao Criador. Dona Brunilde costuma dizer que é como se nós pegássemos o telefone, o nosso telefonema, né? Nosso telefonema para Deus. Nós ligamos, damos um telefonema para Deus. Então, a mensagem já nos coloca sobre a importância da oração, mas a oração está ligada ao serviço. E lembramos Emmanuel. Emmanuel nos diz que a melhor oração é o trabalho. E vamos de novo a Jesus. Quando Jesus nos diz que não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso o serviço, é preciso o trabalho, o serviço no bem, o serviço de amor ao próximo, porque ele resumiu toda a lei, toda a sua mensagem no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo. Então, no amor ao próximo, esse trabalho no bem. É preciso esse trabalho no bem, esse esforço de sair de nós mesmos, de sair das nossas comodidades, do nosso conforto e ir em direção ao nosso irmão. E então, o que Albino nos traz, né? Oremos sim, oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. É preciso, então, servir, né? E aí, a nossa oração estará atendida. O Chico Xavier tem uma frase muito interessante. Ele nos diz que a lei de causa e efeito, quando chega o momento de ela nos atingir, é o momento que nós programamos, planejamos, quando ela nos encontra no trabalho do bem, ela adia o efeito. Então, que nós possamos lembrar na nossa oração do trabalho. Então, vamos lá sobre a eficácia da prece. A prece, será que tudo que pedirmos? Jesus já disse a Pedro que não é assim, não é? E vou começar pelo item 8º, né? Que Kardec coloca um exemplo. E ele, no final, ele vai falar do livro de Tito, né? Do livro de Tito. O que é o livro de Tobias? O que é o livro de Tobias? O livro de Tobias é um livro que faz parte do Antigo Testamento, né? E ele, Tobias era filho de Tobit. Tobit, seu pai fica cego. E ele precisa de recursos, né? Ele precisa de recursos para se curar, se tratar. Ele pede a Tobias que vá a outra cidade, né? E que é Equibatana. O Tobias, com o pai, morava em Nínive.
estão eles ali sob jugo, né? Como escravos ali. Eles tinham sido levados para a Mesopotâmia, que é onde ficava Nínive. E havia um amigo dele que estava na Pérsia, em Ecbatana. E ele pede, então, ao Tobias, já que ele está cego, não pode fazer isso, que Tobias vá, então, a Ecbatana, pedir o dinheiro que esse amigo tinha e que era de Tobias, né? E, de Tobit. E ele vai, e ele é acompanhado, vamos lembrar, das estradas perigosas, então ele é acompanhado nessa viagem pelo arcanjo Rafael. E é muito interessante, né, que o Rodolfo Caligares, falando dos fenômenos na Bíblia, né, como ele chama, ele nos lembra que é um caso de materialização dos fenômenos espíritas na Bíblia. Ele diz, né? É um caso de materialização do espírito superior, o anjo Rafael. E aí a manifestação ostensiva dele, ele acompanha como se fosse um homem, como todos nós, em episódios que se prolongaram por vários dias. Então, só a doutrina espírita vai explicar esse fenômeno de materialização. Então, ele acompanha Tobias, protegendo exatamente porque as cidades eram perigosas, né? Então, é muito interessante que Tobias chega a Ecbatana, recupera, né, o amigo, paga, dá o valor que ele tinha em seu poder, tinha guardado para Tobit, e quando ele retorna a Nínive, ele encontra o pai curado, né? E é interessante que, por que isso? Né? Pela fé do Tobit. O Tobit era um homem justo, fiel a Deus, né? E cumpridor das leis, então ele obteve, né, essa cura. Então ele vai, Kardec coloca essa história e coloca a frase, né? Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar precisava. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressar. Então, quando eles chegaram em Nínive de volta, é que ele se revelou quem era. É que ele se revelou quem era e em que condição ele estava ali. Mas antes ele não sabia, era um amigo, alguém, né, que se ofereceu para acompanhá-lo e protegê-lo. E é muito interessante, então, que Kardec cita o exemplo, né, de um homem perdido no deserto e que busca água. Ele, em determinado momento, ele precisa de água. Ele busca água e aí ele resolve, ele para, pensa, né? E ora, e em determinado momento, né, ele pede a Deus que o inspire, que mostre o caminho que ele precisa encontrar a água, e um bom espírito sugere, diz Kardec, sugere a ideia de tomar um dos caminhos. E ele, então, obedece à inspiração que ele recebe e encontra a água, né? E Kardec, então, faz uma observação. Se ele tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem, por não me deixar abater. Então, o que Kardec diz? Né? Alguns dirão, né? Por que o espírito não disse claramente: olha, vai por ali, que você vai encontrar água, né? Segue este caminho, que receberás o que necessitas? Por que não lhe mostrou
né? O caminho de uma, né? Logo, primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta sua vontade. Vamos repetir? Por que que o anjo Rafael e os nossos amigos espirituais não se materializam ali, já não se identificam? O anjo Rafael até se materializou, mas não se identificou. Por que que eles não se identificam? Porque eles não dizem claramente, nos dão logo a resposta. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo. Ajuda-te, que o céu te ajudará, não foi o que Jesus nos disse? E fazer uso das suas forças. Então, nós nos levantaremos por nós mesmos. Claro que com a força que o Espírito nos dá, a inspiração, mas temos que fazer. Depois, pela incerteza que nós temos, né, se vamos conseguir, se o homem se encontrar água, né? Deus põe à prova, nos prova o quê? A confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Então, está sendo ali, naquele momento, Deus nos coloca à prova a nossa fé e a nossa submissão a Deus, né? Muito importante isso, né? Então, vamos para o início no item 6. E Kardec, então, começa dizendo que algumas pessoas contestam a eficácia da prece, né? Diz que se Deus já conhece as nossas necessidades, Deus nos conhece, é nosso Pai, nós somos sua, né? Ele é o nosso Criador, e nós, as suas criaturas, Deus já nos conhece, conhece as nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos. Então, por conta disso, alguns dizem que não precisa orar, não precisa expor as necessidades. E acrescento até, né, que se está tudo encadeado na natureza, né, e existem as leis de Deus, não podem as súplicas, as nossas preces, modificar os decretos de Deus, os seus desígnios. Então, vamos ver o que Kardec reflete sobre isso, né? Primeiro, ele começa dizendo que sim, é verdade, existem leis eternas, as leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que não podem ser, né, descartadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a essa fatalidade, diz Kardec, vai grande distância. Quer dizer, não dá para mudar, não dá. Se nós temos que mudar, nós podemos mudar também, como dizia o Chico, né, o nosso futuro. Se assim fosse, nada mais seria o homem, diz Kardec, do que instrumento passivo. Então, nós seríamos apenas um fantoche, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, então, é exatamente nós só poderíamos abaixar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, porque nós não poderíamos modificá-los. E Deus, e aí Kardec vai refletir e esclarecer, ó, Deus não otorgou a razão e a inteligência para que o homem as deixasse sem serventia. Então, o que Kardec está dizendo? Nós temos um planejamento, nós já sabemos disso como espíritos, mas nós temos a nossa inteligência, a nossa razão para agir. E continua, e a vontade para querer ou não querer.
e a atividade, nos deu atividade. A capacidade, né? Nos deu a energia, a capacidade de agir. Sendo livre, o homem de agir no sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade. Então, pela nossa ação, nós podemos, né, ter sucesso em qualquer área. E que isso não tem nada a ver com a fatalidade. E que não quebra a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Né? Possível é, portanto, que Deus atenda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Vamos repetir? Então, é possível pedir e obtereis? Possível é que Deus atenda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis. As leis são imutáveis, são causa e efeito, né? Justiça divina. Mas ele pode atender sem mudar essas leis que regem o conjunto. Subordinada essa transferência, esse atendimento ao pedido, sempre à vontade de Deus, à vontade do Pai. Né? Então, desta máxima, concedido vos será o que quer que pedides pela prece, que é a citação que Kardec faz de Marcos, do Evangelho de Marcos, for ilógico deduzir que basta pedir para obter. Então, é ilógico, né? Deduzir que basta pedir para obter. E for injusto acusar a providência se não atende a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ele sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, quais são 2 pontos aqui importantes? Essa máxima de Jesus, essa promessa de Jesus, que concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, nós não podemos tirar a consequência de que basta pedir qualquer coisa. O pedido mais ilógico, né? Mais absurdo, nós podemos pedir que vai ser atendido. Aí, o que nós podemos entender? A interpretação, esclarecimento que Kardec nos traz. É ilógico acreditar que qualquer coisa que nós pedirmos, nós vamos obter. E é injusto acusar Deus de não atender a toda súplica que se lhe faça. Porque ele sabe, Deus sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede, e aí ele vai refletindo. É como procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses, aos interesses do próprio filho. Ele ainda não amadureceu, né? Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Boa comparação, né? Nós não vamos ao médico, às vezes podemos precisar de uma cirurgia, é uma travessia dolorosa? Né? E é interessante, né, que
a gente tem medo da palavra sofrer, né? Mas sofrer, vamos lembrar que, por exemplo, em engenharia, a palavra sofrimento não tem essa carga negativa nossa, né? Porque todo o material físico sofre desgaste, não é isso? O que é esse sofrer? É ele passar por modificação, é ele não ter, né, mudanças no tempo. E vamos ver, a palavra sofrer surgiu no século XVII na França. Então, ela é formada de so, que é um prefixo, e de fre. Vamos lembrar de fre, do radical fre, que é o de frear. O que significa frear? É parar. O so significa ultrapassar esse ponto de inércia, esse ponto de paralisação. Então, você está parado ali, fre, o so é ir além. Então, sofrimento, sofrer, vamos substituir por desafios, dificuldades, né? São aprendizados que nós precisamos fazer. Então, esse aprendizado que nós precisamos fazer, às vezes na cirurgia, não é? Ele é necessário para que nós conquistemos algumas virtudes, tenhamos algumas lições. O que Deus pretende que nós aprendamos com essa dificuldade? Então, muitas vezes, como está no Evangelho, segundo o Espiritismo também, no capítulo 5º, o mal é o remédio. Então, aquela dor, aquele momento de dificuldade, de desafio, eu preciso vivenciar aquilo para a minha transformação. E aí, Kardec continua, né? Mas vamos deixar esse final para o final das nossas reflexões. E então, vocês vão lembrar que em nosso lar, o André Luiz nos traz um diálogo em que ele vivencia, ele experiencia aquilo que existe no nosso lar, o Ministério do Auxílio. Então, todas as orações que chegam aos espíritos são levadas a esse ministério, tem um departamento responsável pelos pedidos, pelas orações que são levadas, e elas são analisadas e são divididas ali por setores, assuntos, para serem solucionadas e atendidas, né? E aí, num livro de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, Trigo de Deus, ela vai relatar o diálogo de Jesus, né, com seus discípulos, e é muito interessante, né, que eles perguntam a ele, eles percebem que Jesus ora, sempre que ele depois atendeu a multidão, atendeu as pessoas, ele se afasta e ora, né? E aí os discípulos ficaram interessados, curiosos por saber por quê. E perguntaram a ele, por que orais, olhem só, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? E Jesus, então, responde, a alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Ficamos com a frase de Jesus aos discípulos. A alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Orar é buscar Deus, continua ele, penetrando-lhe e aurindo resistência nos seus recursos divinos.
O silêncio propicia a busca. A solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora de vida. Então, vamos pensar sobre as nossas experiências quando oramos. Quando nós oramos, como dizia Jesus, né? Nos isolamos em segredo, em secreto, no nosso quarto secreto, que é, na verdade, no nosso íntimo e nós mesmos, nós nos isolamos, estamos em solidão, não é? Buscamos o silêncio e quando ligamos para Deus, telefonamos para Deus, criamos esse mecanismo de ligação com Deus, o que nós vamos sentindo? Nós vamos sentindo que a nossa frequência, a nossa atmosfera psíquica se transformou, nós nos elevamos e nós nos sentimos ali envolvidos pela energia que desce sobre nós, não é? E os discípulos, ele está falando que a alma precisa mais de oração do que o corpo de pão, o que nós recebemos quando entramos em contato com Deus, e os discípulos ainda perguntam, mesmo vós? Sim, ele era o Messias. Eles aceitaram, eles eram o Messias. Ele era o Messias. Mesmo vós, que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? Olha que interessante, não é? A chama, nós achamos que espírito, né, elevado, espírito puro, precisa de oração. A chama que ilumina, responde Jesus, diz ele, paciente, gasta o combustível que a sustenta. E a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. Então, quem é a chama que ilumina? Ele, eu sou a luz do mundo. Mas, em contato com as multidões, com aqueles necessitados, gasta o combustível. E então ele precisa de ir a essa fonte geradora de vida que é o Pai, para se reabastecer. E ele esclarece: o intercâmbio de força com o Pai Criador restaura essas forças na criatura. E eu próprio, em Deus, encontro reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. O homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e nimba-se de claridade radiosa. E aí Jesus vai dizer, não é, que existe um ministério de oração. O Pai Celeste pode ser comparado a um rei poderoso que administra seus domínios, mediante a cooperação de abnegados ministros, que a seu turno se equipam de secretários, auxiliares e inumeráveis cooperadores abnegados. Então, as moradas do Pai, o reino de Deus, ele é organizado. Cada um deles rege um departamento específico, a fim de coordenar as atividades e atender-lhes o impositivo. O ministério, à semelhança de todo o reino, a variedade de deveres exige responsáveis para a sua execução. Então, cada um responde, né? Tem o seu perfil adequado ali na função. O ministério da oração é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em preces, selecioná-las e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Em razão disso, aí Jesus vai falar das qualidades da prece, que já foi estudada anteriormente. Em razão disso, a oração deve ser uma vibração sincera,
aquilo que Jesus dizia deve partir do nosso coração, carregada de emoção, ao invés de palavreado sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. A oração é um apelo que deve alcançar mais ampla expressão, tornando-se no momento um hino de louvor, outras vezes uma rogativa de auxílio e, por fim, um cântico de gratidão. Examinados, aí vamos lá, como é que pedir e obtereis? Como obtereis? Examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, são-lhe encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Aquilo que o Chico dizia, quando a lei ali de causa e efeito nos alcança, no momento em que ela deveria nos alcançar, nos encontra no trabalho, olha, o trabalho é a melhor oração, como diz Emmanuel, ele adia esse momento. Ou transforma a forma do pagamento. Esse intercâmbio mental da oração carrega vitalidade e restabelece os centros de energia da criatura que ora. Então, primeiro efeito da oração, mostrando a sua eficácia, é a calma, a serenidade que nós alcançamos, e com serenidade, certamente nós encontraremos a solução das nossas aflições. Elas vão, né, aos poucos, elas vão sendo clareadas. Claro está que este é um compromisso de cada indivíduo que está quite com os deveres sociais e comunitários. Olha que chamamento aqui. Pedi, obtereis, obteremos, segundo as nossas necessidades, segundo a vontade de Deus, segundo os nossos méritos, e se aquilo é bom para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Esse compromisso de cada indivíduo, kit. Então, o que é avaliado? Se nós estamos quites com os nossos deveres sociais e comunitários, a fim de usufruir os benefícios que a cidadania me confere. E aí é quando, conta a Amélia, os discípulos então pedem a Jesus que ensinem a orar, que eles ensinem, que Jesus os ensine a orar, e ele ensina então a oração que nós conhecemos como o Pai Nosso, né? Leon Denis, falando sobre a prece, né? Leon Denis era um poeta, né? Ele vai nos dizer que é uma expansão da alma. Uma expansão da alma para Deus. Num colóquio, numa conversa, num diálogo íntimo, solitário. Uma meditação. Lembra que o Albino diz? A meditação estuda, o trabalho realiza. Então, a oração junto com o serviço. Uma meditação sempre útil. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. E ele vai lembrando as horas em que a alma, né, se sente acabrunhada, e nós expomos a Deus as nossas angústias, nossos desânimos, nossas dificuldades. E aí, diz Leon Denis, nós conseguimos escutar uma voz íntima, secreta, diz ele. É a voz daquele de onde dimana toda a força para as lutas do mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas,
e toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação. Essa voz traz-nos o bálsamo, força, a coragem, a submissão e a resignação. Pedi e obtereis. Com o que recebemos, venceremos aquele obstáculo, afastaremos de nós aquela montanha. E então erguemos-nos menos tristes, mais esperançosos, que diz Leon Denis, né? A oração, esse diálogo com Deus vai nos trazer isso, a esperança. E ele ainda, né, nos diz que na prece, né, nós teremos toda a proteção, toda a proteção. E vamos a André Luiz, de novo, só que agora nos Mensageiros, um capítulo em que André Luiz nos traz a realidade dos efeitos da oração. Então, ele foi levado a um posto de socorro, está lá, e eles se reúnem todos para orar. E André Luiz vai descrever, surpreso, ele diz que ele ainda não tinha visto sequer em nosso lar o que ali estava acontecendo. Então, ele vai descrever, no momento de oração, onde estivermos, podemos estar, às vezes, na condução, podemos estar caminhando pelas ruas, né, no trajeto, de um lugar a outro, em qualquer lugar que estejamos, se levarmos o pensamento com o nosso coração, conversando com o Pai, nosso Pai, como dizia Jesus, nós viveremos esse momento. E então, André Luiz diz, né? As luzes da prece, as luzes da prece. Então, quando oramos, entramos em contato com Deus e desce luz sobre nós. Então, as luzes da prece inundaram o recinto. Eu lembrei agora do Chico. Certa vez, ele recebendo críticas, porque ele havia ido lá na casa das meninas fazer o culto do Evangelho, ele ia ali, ficaram sabendo que ele sempre ia lá para fazer o culto do Evangelho, e ele começou a receber críticas, e ele disse que toda vez que nós orássemos, toda vez que nos reuníssemos para o estudo do Evangelho, este lugar se transformava em santuário, em um templo sagrado. Interessante para nós refletirmos sobre isso. Nós que às vezes temos muita facilidade de criticar. Então, diz André Luiz, as luzes da prece inundaram o recinto. Palpitava em tudo uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial da Terra, né? Quando nós acendemos a lâmpada. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar. Então, quando nós entramos em oração, nós também irradiamos. Nós não somos essa luz? Nós não somos energia? Nós não somos a centelha divina? Então, de nós, né, irradiamos.
esse efeito luminoso, né, ele é pela aceleração dos elétrons produzida pela onda mental. Então, quando nós oramos, né, nossa mente está ligada a Deus, ao Pai, aos espíritos superiores. E aí nós emitimos, né, ondas. Essas ondas são compostas de elétrons. Por isso que, elevando a nossa frequência, irradiamos de nós. Então, ele estava falando exatamente que ele via todos ali, naquela mesma frequência, projetando luz. Flocos radiosos que caíam sobre aqueles que eles tinham ido lá ajudar. Eu estava boquiaberto, diz André Luiz. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. A luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Bolhas luminosas caíam incessantemente do mais alto. Mas agora, essas bolhas eram como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente. E então o Aniceto, que é o que dirige ali, conduz aquele grupo, vai falar, porque André Luiz está curioso, perplexo, vai falar sobre a prece entre nós, os encarnados. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Agora, preste atenção na próxima frase. Não há prece sem resposta. Podemos repetir? Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier. Encaminhar-se-á para o além em sentido vertical. Parte de nós em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem pelos maus e os pensamentos positivos pelo bem. É razoável que toda a prece dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas do mundo, fluem das esferas mais altas os elementos força. Que elementos força? São os elétrons, né? A energia, que vitalizam o nosso mundo interior. Por isso que nós sentimos assim, como se nós tivéssemos, ele vai falar mais adiante, um banho de energia, né? Edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo, e nós vamos levando essa energia em torno de nós. E então Aniceto diz assim: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observar a sua esterilização com as luzes de cada um de nós. Ainda que nos demoremos nas lágrimas, nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. As respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade. E então,
ele termina esse capítulo, que é o capítulo 25, de Os Mensageiros. Façamos todos o bem, sem ansiedade. Semeemo-lo sempre, em toda parte. Mas não estacionemos na exigência de resultados. Às vezes as aflições vêm disso, das exigências dos resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que seja, é a área do serviço, né? Mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, oremos e aguardemos, né? Existe uma outra mensagem de Emmanuel, que está no A Luz da Oração, chama Oração e Atenção. Oraste, pediste, desfazes, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos. Em muitas circunstâncias, a advertência, um conselho, a frase orientadora, a palavra de bênção, um livro, o verbo, a palavra de um amigo, uma mensagem, uma nota singela na imprensa e até mesmo um simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes, te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação, pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com uma pessoa. Deus responde sempre. O próprio Jesus guiou-nos à procura do amor supremo. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam ser contra nós. Então, Kardec, terminando o item 7º, nos diz assim: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedirem com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Aquilo que Leon Denis já tinha trazido para nós. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Vamos refletir sobre isso. Então, Deus responde sempre, nos dando sempre paciência, coragem, resignação. Também vai nos dar os meios de nós sairmos da dificuldade por nós mesmos. Aquilo que está lá no livro de Tobias, aquele exemplo que Kardec nos traz
sobre o deserto e a água. Ele não traz a água, nem materializa ali, né, o caminho, mas dá a ideia, aqui também. Receberemos a ideia para sair da dificuldade, deixando então para nós o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Aqueles que, vou ficar esperando. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. E aí nós vamos achar sempre que não fomos atendidos. E aí nós temos o poema de Alta de Souza, em que ela fala da oração, cenáculo divino. Lembra do cenáculo na última ceia, né? Então, ela nos convida a procurar esse silêncio, essa solidão, essa intimidade nossa para orar e para ouvir, né, o que ele tem a nos dizer, o que Deus responde. E nos convida, acende fervoroso a luz da prece. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito e ao sudorido olhar do peregrino. Então, nós oramos, entreguemos a Deus. E eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá redivivo na tua alma, convertida em cenáculo divino. Vamos lembrar, né, que sempre os Espíritos nos lembram que nós somos esse templo de Deus. E então, que nós possamos ter a convicção, como diz Emmanuel, né? Nós espíritas, não somos aqueles que temos uma crença, que acreditamos apenas. Nós somos aqueles, no dizer de Emmanuel, que podemos dizer, eu sei. Somos gratos nessa semana em que lembramos o codificador, no dia 3 de outubro, quando ele renasceu entre nós, para nos trazer essa doutrina que nos reúne, essa doutrina abençoada, cumprindo o que Jesus havia prometido, esse Consolador. Que ele possa receber a nossa gratidão pelos esclarecimentos que ele nos traz. A gratidão pela sua dedicação, pela renúncia que fez pelos sacrifícios e que nos leva hoje a reunidos em nome do Mestre Jesus, a aurir nessa doutrina o consolo e a certeza de que não estamos sós, de que somos espíritos imortais caminhando para Deus e que vamos vencer as nossas dificuldades
E como disse Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também venceremos as nossas dificuldades. Mas isso depende de nós, do nosso esforço e da nossa certeza de que Deus está conosco, de que os espíritos amigos estão sempre nos rodeando e nos inspirando, que possamos, unidos ao Pai, aos nossos amigos, a Jesus, pela oração, ter a certeza de que sim, somos atendidos a todo momento. Muitas vezes, nem sem pedir, que Deus já nos concede. Que prossigamos no trabalho, oração e serviço, como nos lembrou Albino Teixeira, com a certeza da promessa de Jesus: estarei convosco até o fim dos séculos. Então, que nós possamos viver segundo a mensagem que ele nos trouxe com seu Evangelho. Gratidão, Kardec, gratidão aos espíritos e aos médiuns que possibilitaram que hoje, ainda que estaremos ainda construindo esse reino de Deus na Terra. Que Jesus nos abençoe. Gratidão à nossa querida Graça por essas valiosas reflexões que ela nos trouxe, seus ensinamentos sobre a importância da oração do serviço. Agradecemos também a cada um de vocês, que a cada segunda-feira reserva esse tempinho de comunhão com o Pai, aprendendo um pouco mais sobre o desdobramento de nossas vidas no plano material e espiritual. Nesse momento, então, queremos lembrar vocês, a semana que vem estaremos de novo, todos reunidos, para a reflexão do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, nesse momento, então, nós vamos nos despedindo, fazendo a nossa oração. Que possamos fechar os nossos olhos, buscar, como disse a nossa querida Graça, essa porção divina que existe em cada um de nós, os nossos corações, nas nossas mentes, cuidadosamente colocada pelo nosso Pai Maior, por Deus. E através dessas vibrações amorosas que aqui já sentimos, nós pedimos aos nossos queridos mentores e amigos espirituais para que a cada manhã possamos alimentar o nosso espírito com as orações, para que possamos pedir ao nosso Pai, a esses mentores queridos, que nos abençoem, que nos lembrem as pequenas missões que foram confiadas a cada um de nós, junto aos nossos familiares, aos queridos de corações, mas ampliando esses sentimentos para a nossa grande família universal. Por isso te pedimos, Senhor, derrama as suas bênçãos amorosas sobre nós e olhas, sobretudo, por aqueles que padecem o sofrimento, abandonados nas ruas, invisíveis, carentes de afeto e carinho. Que tu possa olhar pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, pagando seus erros, seus equívocos, para que sejam amparados no teu amor infinito. Amplia, Senhor da vida, essas vibrações amorosas sobre os nossos irmãos que se encontram, nossos jovens, nas casas de custódias, nossos irmãos que se encontram nos hospitais,
nas casas de alienação mental visitados pela eclipse da razão. Que as bênçãos amorosas de Deus derrame sobre esse planeta, nos trazendo a paz interior, o equilíbrio, a harmonia e a disposição de servir em teu nome, através dos cuidados curativos e o amor que podemos ofertar, acolhendo cada irmão que passa por nós. Jesus nos envolva, hoje, agora e sempre, com as suas bênçãos amorosas. Graças a Deus.